Ok, senhores, sejam bem-vindos então ao nossa videoaula correspondente à aula de número 7 do curso de Física 1, no qual nós vamos tratar dos assuntos, dos tópicos velocidade média e rapidez média. Esse é o meu plano de aula. Bom, como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de diferenciar e interpretar os conceitos de velocidade média e rapidez média. Vamos fazer uma breve introdução sobre os temas. Esse conceito de velocidade média ele simplifica algumas análises de movimentos e ele é utilizado para fundamentar a definição de velocidade instantânea, então só por isso já são conceitos bastante importantes de serem entendidos. Ele é utilizado aí, por exemplo, para se fazer previsões de trajeto por softwares dedicados a esse problema, como ocorre com o Google Maps, né? Vocês podem ver aí na tela uma imagem, né, de uma rota aí gerada pelo Google Maps. Percebam que quando ela é gerada, ela já é acompanhada aí de um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é calculado aí com base em velocidades médias. Também essas velocidades médias são utilizadas aí para fazer a previsão aí de horário de chegada de alguns transportes, né, de algumas companhias de transporte. Vocês estão vendo aí são alguns horários de previsão de chegada de algumas viagens, né, disponibilizadas pela companhia de transporte. Aí, então isso também faz uso de velocidades médias. É uma visão ampliada, né, da imagem. Percebam que tem aí um horário de partida e um horário de chegada, né? Isso é determinado com o uso desse conceito de velocidade média. Bom, os tópicos então que nós vamos abordar ao longo dessa aula vão ser aí a velocidade média e a rapidez média. Vamos começar então falando sobre a velocidade média. Eu vou usar esse diagrama esquemático aí para basear a definição. Então nele vocês podem ver duas posições assumidas aí por um veículo. Uma que a gente considerou como sendo a posição inicial, uma outra que a gente considerou como sendo a posição final. Essa é a inicial, essa é a final. A inicial é indicada por um x com o índice inicial, né? A final está com um índice um x com o índice final. Essa posição é assumida no instante de tempo inicial, t índice inicial, e essa aqui no instante de tempo final. Então x inicial, posição ocupada pelo veículo no instante inicial, x final, posição ocupada pelo veículo no instante final. O deslocamento nesse caso vai ser a diferença entre as posições inicial e final. E o intervalo de tempo vai ser a diferença entre esses dois instantes. Aí sim, agora a gente já está em condições de definir o que é a velocidade média. Ela vai ser a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Então a razão entre o ΔX e o ΔT, então a razão entre essas duas diferenças. Vamos ver um exemplo para já começar a adquirir uma noção mais rigorosa, né, mais prática do conceito. Então vamos pensar nesse movimento em que algo parte aqui dessa posição inicial, percorre uma trajetória vertical nesse sentido, 4 metros, depois uma trajetória horizontal à direita de 3 metros, e a gente vai calcular a velocidade média nesse trajeto se ele leva 5 segundos para ser percorrido. Bom, então a gente vai usar aqui, que da trigonometria, esse deslocamento vai ser de 5 metros, porque, veja bem, se esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né, então esse deslocamento ocupa a posição aí de uma hipotenusa, então o seu quadrado vai ser a soma dos quadrados do cateto, ou seja, esse deslocamento vai ser a raiz de 25, que vai dar 5 metros, então esse deslocamento foi de 5 metros. Se for assim, então essa velocidade média vai ser a razão entre 5 metros e 5 segundos, que vai dar em 1 metro por segundo de velocidade média. Mas qual que é o significado dessa quantidade? O que ela vai informar? Então a gente vai ver uma animação disponível aí, que é baseada nesse exemplo, para entender melhor. Então algo que se mova com velocidade média vai cumprir o mesmo trajeto no mesmo tempo, como vocês podem perceber nessa animação aí. Então algo que se mova com velocidade média vai percorrer o trajeto no mesmo intervalo de tempo, mas desde que, é claro, ela se desloque pelo deslocamento da trajetória, tá? Qual que é a vantagem disso? O movimento fica drasticamente simplificado e daí fica fácil fazer previsões se o interesse, por exemplo, for só o intervalo de tempo ou a duração do movimento, como é o caso em viagem de avião, né? Nesses casos a trajetória
ela é um tanto desconhecida, porque vai depender de diversos fatores como tempo, entre outros, né? E daí fica mais fácil de lidar o problema utilizando o deslocamento e a velocidade média calculada nos trajetos. Vocês podem ver aí na tela uma aplicação então disso, a previsão aí da duração do voo, né? 2 horas e 55 minutos, 35 desses aí em escala, né? É feita com o conceito de velocidade média. Vamos ver mais um exemplo. Vamos calcular essa velocidade média no caso em que o trajeto é uma semicircunferência. Então a gente vai considerar esse sistema aqui nessa figura, né? E aí a gente vai pensar que ele é percorrido em 2 segundos. A gente vai calcular a velocidade média nesse trajeto. O deslocamento vai ser então conforme ilustrado aqui nessa figura, uma linha que vai ligar a origem até a extremidade do movimento. E aí, como o raio dessa circunferência é de 2 metros, né, esse deslocamento vai ser de apenas 4 metros, então a velocidade média nesse caso vai ser de 2 metros por segundo. Então, novamente, algo com essa velocidade vai percorrer o deslocamento no mesmo intervalo de tempo em que o sistema percorre a trajetória, como vocês podem ver na animação disponível aí nesse endereço. Novamente, alguma coisa que se mova com essa velocidade média ao longo do deslocamento ia chegar da origem ao fim no mesmo intervalo de tempo que o sistema ao se mover pela trajetória, né? Então, perceba que com essa velocidade média, essa coisa aqui consegue completar o trajeto ao longo do deslocamento no mesmo tempo. Essa é a ideia. Então agora a gente já pode passar aí o tema da rapidez média. Vamos utilizar aí como exemplo um diagrama esquemático similar ao que nós usamos no primeiro exemplo aí da velocidade média, algo que vai se mover 4 metros nesse sentido, depois 3 metros nesse. A gente vai calcular a sua rapidez média nesse caso, né? Vamos primeiro definir a rapidez média. Ela vai ser a razão entre um deslocamento, uma distância percorrida e um intervalo de tempo em que isso ocorre. Então, no caso ilustrado nessa figura, a distância vai ser desses 3 metros com esses 4 metros, 7 metros. Se esse trajeto for percorrido em 7 segundos, então essa rapidez seria de 1 metro por segundo. Então a gente pode fazer mais um exemplo aí, e aproveitar também o caso lá da semicircunferência, né? Vamos calcular qual que seria a rapidez média nesse trajeto, se o intervalo de tempo aí que leva para que algo percorra essa trajetória semicircular, isso se dê em π segundos, no intervalo de tempo de π segundos. Daqui a pouco vai ficar mais claro porque eu escolhi esse intervalo de tempo. Bom, a distância percorrida nesse caso, de acordo com a trigonometria, né, é o comprimento de uma semicircunferência, que é metade do comprimento de uma circunferência, então 2πr sobre 2, então π vezes r, sendo π aquela constante matemática que a gente aproxima por 3,14, que no caso não vai ser nem necessário, e um raio aqui nesse caso, um raio de 2 metros, né? Então, essa rapidez média vai ser essa distância, π vezes 2, dividido por π vezes segundo, né? O π vai se cancelar, então vai sobrar apenas 2 metros por segundo. Essa é a rapidez média desse movimento. Mas aí vem a pergunta, qual que é a interpretação dessa quantidade? Para que se calcula, para que ela serve? Então vamos dar uma olhada na interpretação agora. Se essa trajetória for percorrida de maneira irregular, ou seja, algo que a percorrer for muito rápido no começo, depois parar, depois prosseguir mais lentamente, e sei lá, não prosseguir sempre da mesma maneira, e a gente considerar alguma outra coisa que se mova mesmo ao longo dessa mesma trajetória com a rapidez média, então ela vai percorrer a trajetória no mesmo intervalo de tempo. Então, agora vai ter uma diferença aí com a velocidade média. A velocidade média a gente estava considerando que algo iria se mover ao longo do deslocamento, né? Então eu iria cumprir o deslocamento no mesmo intervalo de tempo que o sistema cumpre a trajetória. Agora não, agora a gente vai considerar algo que vai cumprir a trajetória no mesmo intervalo de tempo que o sistema. Vamos tentar então agora entender a diferença entre rapidez média e velocidade média, usando aí o mesmo trajeto, né, do exemplo 2 anterior. Bom, só para relembrar, né, se algo se movimentasse com a velocidade média que a gente calculou lá naquele caso, ao longo do deslocamento, então essa coisa ia da origem até o fim do trajeto no mesmo intervalo de tempo em que o sistema, é claro, ele se movendo ao longo da trajetória. A diferença para rapidez média é que agora
essa é uma velocidade que a gente pode colocar em algo, tá? Que vai percorrer o trajeto, mesmo trajeto que o sistema no mesmo tempo. Então o sistema vai percorrer esse trajeto aqui de maneira não uniforme, de maneira irregular, então ele vai, sei lá, mais rápido no começo, depois mais lentamente no fim. Se a gente trocar todas essas formas aí de se movimentar pela rapidez média, então algo que se movimentasse assim ao longo da trajetória ia chegar no fim no mesmo intervalo de tempo. Vamos ver? Então tá aí, ó. O sistema está se movendo bem rápido no começo, depois ele diminui um pouco e essa coisa aqui está se movimentando com a rapidez média. Perceba que ela vai chegar ao mesmo tempo no final do trajeto. Essa é a interpretação da rapidez média. Então a moral da história é que algo que se mova aí com a rapidez média consegue cumprir a trajetória no mesmo intervalo de tempo que o sistema. Se o sistema se mover, é claro, de maneira irregular, né? Então, nos casos em que a trajetória é conhecida, a rapidez média é mais indicada para previsões, como é o caso, por exemplo, quando a gente viu ali as previsões geradas pelo Google Maps. Ok? Bom, pessoal, então no finalzinho da aula a gente vai fazer uma atividade experimental. Nós vamos utilizar um cronômetro, um rolo de barbante e uma trena para a gente determinar a velocidade média e a rapidez média de um movimento. Por essa aula eu me dou satisfeito, acho que está de bom tamanho. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.